Vou responder essa questão que eu recebi, que é uma questão que reiteradas vezes ela vem. Pastor, é pecado beber cerveja? Quem pergunta isso é porque está querendo beber. Problema nenhum, né? Quem pergunta é porque está querendo beber, né? Mas será que é pecado? Irmãos, uma das coisas que a gente precisa é sempre lembrar que a maturidade cristã não se alcança com o ensinamento do passado. Tudo é não pode. Tudo é não pode. Mas aquilo que sempre foi ensinado como não pode porque é pecado, via de regra, não tinha explicação do porquê era pecado. Então, tudo aquilo que é não pode é tentador, é sedutor para nos levar, em algum momento, a experimentar aquilo que disseram que não pode, mas não pode por quê? Eu não fui convencido suficientemente a respeito disso. Por que não? Praticamente tudo na vida da gente é desse jeito. Eu sou de uma geração em que a gente era ensinado a não pode, ponto. Por que não pode? Porque é pecado. Mas pecado por quê? Porque é pecado. Se é pecado, ponto. Não havia uma explicação, uma fundamentação. E eu não sei quanto a você, mas ninguém que eu conheço aceita isso com facilidade. Eu, pelo menos, nunca aceitei. Sempre tive dificuldade. E aqui nós queremos ser o quê? Não há cristianismo de autenticidade sem profundidade e conhecimento da palavra de Deus. Não há crescimento cristão sem conhecimento, intimidade com a palavra de Deus. O caráter, ele é desenvolvido. A personalidade, a gente nasce com ela. Caráter não, o caráter é desenvolvido. E a gente desenvolve o caráter, a gente amadurece o caráter, a gente molda o caráter com conhecimento. E devemos nos lembrar que a palavra de Deus nos ensina que Deus nos criou com livre arbítrio. Deus disse, olha, nunca coma daquela fruta, porque o dia que você comer dela, você vai morrer. Quando Deus disse isso, ele não impediu o homem de comer. Ele disse, não coma. Ele deu a orientação, que pode ser entendida como uma ordem, porque toda orientação de Deus deveria ser recebida por qualquer um daqueles que dizem que amam a Deus ou temem a Deus, porque dizem que creem nele, como uma ordem. Deus disse e está dito, ponto. Mas é assim que funciona com a gente? Infelizmente não. Por isso a palavra de Deus diz assim, o avisado vê o mal e se esconde, ele não, sai fora. O tolo paga para ver e sofre a consequência. O grande problema nosso, que vem desde nossos pais Adão e Eva, é o cumprimento daquela máxima que diz que a curiosidade matou o gato. É assim, né? A curiosidade matou o gato. E é uma realidade. Porque, observa bem, quem não sabe que droga não presta? Todo mundo. Mas não deixa de ter gente que experimenta a droga e não é gente bobinha, não. É gente com conhecimento, é gente que vai para as faculdades, para as universidades, chega lá, gente que foi criada até dentro da igreja, mesmo vendo toda a desgraça que a droga provoca, chega numa faculdade, se envolve com amizades, e a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, foi criado nos bons costumes, criado no conhecimento da palavra, mas porque acaba se esfriando no contato, no convívio da palavra, a Bíblia Sagrada, vai se permitindo ser seduzido pelas experiências dos relacionamentos que levam à experiência da droga. Daqui a pouco está lá destruído. Quem aqui viu o vídeo que eu coloquei no grupo da igreja, no PB News, de personalidades americanas que eram artistas de grande expressão e viraram cracudos de rua? Gente que passava pelo tapete vermelho lá como é que é o nome? De Hollywood.
e depois filmado cracudo pegando coisa na lata de lixo. Vocês viram isso? Eu pergunto, aquelas pessoas que chegaram àquele nível, não sabiam que a droga leva à desgraça? O problema todo é que aquele que está praticando o que é errado, ele sempre pensa como Sansão. Comigo não acontece. Lembra de Sansão? Diz o texto que quando ele finalmente entregou o ouro para Dalila e ela cortou a trança, e ela acordou, ele dizendo, Sansão, os filisteus vêm para te pegar. Ele acordou dizendo assim, essa é apenas mais uma vez, eu vou sair, mais uma vez eu vou sair. Não, dessa vez foi valer, para valer. E ele pagou o preço. Por isso, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é, a palavra de Deus nos deu livre-arbítrio, o Senhor nos deu livre-arbítrio. A gente pode tudo. O apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Eu posso todas as coisas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. O problema está nessa frase agora. Eu não me deixarei ser dominado. Não, isso aqui eu paro a hora que eu quiser. Alguém já ouviu falar disso? Eu não sei se alguém aqui já fumou ou já bebeu e em algum momento disse, eu paro quando quiser, e sabe da dificuldade que foi parar. Alguém aqui? Olha lá atrás. Eu paro quando quiser. Não para não. Não para não. Quando vira um vício, não para não. E vícios desgraçados. O alcoolismo, as drogas, são vícios terríveis. Qualquer vício, irmão. Qualquer vício. Pode ser a pornografia, que é um vício. Pode ser a masturbação, vira vício. Qualquer vício. É terrível. Não se para quando se quer. Isso é um auto-engano. Mas para responder a pergunta, é pecado beber? A gente precisa ir lá na Bíblia, procurar algumas passagens bíblicas que vão falar sobre isso e entender aquilo que é a verdade e não ficar aqui dourando a pílula para dizer, olha, entendeu? É errado, acabou. Não. Na perspectiva bíblica, o consumo moderado de bebidas alcoólicas não é explicitamente mostrado, classificado como pecado. Ou seja, beber bebida alcoólica, a Bíblia não tem nenhuma conotação, informação, frase, palavra explícita para dizer é pecado beber. Mas a embriaguez e a perda do autocontrole são claramente condenados. Então eu vou repetir. Não é pecado beber nenhuma bebida alcoólica. Biblicamente não é. Aqueles que dizem, eu já ouvi muito disso, você certamente já ouviu, até pastores dizer, que aquele vinho que Jesus bebeu não era vinho, era um suco de uva. Irmãos, isso é uma tolice, isso é uma falta de conhecimento por parte de quem está falando isso. Pode estar com a intenção mais piedosa do mundo, mas ela não tem nenhuma base real para afirmação. Pelo contrário, o vinho que Jesus bebeu não era suco de uva, como a gente vai ali no mercado e compra aquele de caixinha. Não era o suco da uva que foi amassada e não deu tempo de fermentar. Não era. Por que não? Porque naquele tempo não existia processos de refrigeração para preservar o líquido da videira que era amassado. Pegava-se a uva, levava para o lagar, amassava ela com os pés, e aí depois ela era coada, né? Aquele suco era coado e colocado em tonéis. A casca da uva, por si só, ela já possuía algumas propriedades que provocavam a fermentação do suco da uva. Não precisava jogar nenhum tipo de fermento, ela automática e naturalmente, ela fermentava. Nós devemos lembrar que
a Palestina, ou ali Israel, a Canaã, a terra prometida, lugar muito quente, lugar de áreas desérticas. Israel, a maior parte dele é de área desértica. O sol lá, você não suportaria ficar debaixo dele. Se Deus não mandasse a coluna de nuvem de dia, o povo não suportaria fazer aquela jornada que ele fez. É humanamente impossível. Aquela quantidade absurda de gente caminhando pelo deserto. E quando se fala deserto, a gente tem ideia de montanhas de areia. Não, isso é lá no Sinai. Mas Canaã, a região onde eles ali peregrinaram, está mais para aquele deserto parecido com os filmes de cowboy dos Estados Unidos. Muita terra seca, muita terra árida, necessariamente não areias e dunas de areia. Está entendendo aqui? Tá bom? Então, alguém aqui já conheceu a Caatinga no Nordeste? É algo muito pior do que aquilo, né? Então, região muito quente, que favorece a fermentação com mais rapidez. O que se fazia é que, muitas vezes, pegava-se parte daquele suco, colocava-se em ânforas ou jarros e os enterrava em áreas mais frias, colocadas talvez em cavernas ou cavado em regiões mais úmidas, que a temperatura fosse mais fria, para retardar o processo de fermentação. Mas o que se fazia com muita frequência e era costume, e fatalmente é o vinho que Jesus bebeu, e o vinho que Jesus bebeu na Santa Ceia, é que o vinho, ele não era, via de regra, tomado puro. Ele recebia de 3 a 4 partes de água, exatamente para promover ali uma diluição do teor alcoólico do vinho, para que as pessoas pudessem beber com menos possibilidade de vir a embriaguez. Eu não sei quem aqui já tomou um cálice de vinho puro. Alguém aqui já tomou um cálice de vinho puro? Irmão, estou falando que não é pecado de beber, eu já bebi de cair. E se tem um porre que é desgraçado, é o tal do porre de vinho. E eu já tomei porre de vinho, piorou. Eu tomei porre de vinho misturado com cachaça. Eu passei uma noite bebendo cachaça e vinho. Não queira saber o que é isso depois. Alguém aqui, além de mim, já bebeu vinho? Vinho. Ah, tá vendo? É preciso eu dizer que eu bebi para você ter coragem de dizer, irmão. Vinho puro é vinho puro. Vinho puro não é vinho misturado com nada. Vinho puro, vinho. Alguém aqui tomou vinho? Vocês entenderam que eu estava falando do quê? De cachaça? Eu conheço gente que se botar um dedo de vinho puro, começa a falar meio estressado. Já começa a puxar o chacho da voz. Um dedinho. Imagina meio copo, imagina um copo. Né? Beber meio copo, meu irmão, você saca até o dinheiro todo que tiver na carteira e na conta. Pega lá os dados todos, criptografados e tudo mais. Por quê? Porque tem uma certa fraqueza de pessoa para pessoa. Tá bom? Veja bem, pessoas que vivem, por exemplo, na Europa, em regiões muito mais frias, elas bebem bebidas alcoólicas e elas têm muito menos dificuldade de chegar à embriaguez do que nós aqui em países tropicais. Por quê? Porque o calor favorece. Ok? Calor favorece. Então, aquele vinho que era tomado, bebido, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ele era tanto ingerido puro, mas na maior parte das vezes ele era diluído em até 4 partes de água para arrefecer o teor alcoólico. Eu não sei quantos de vocês, mas eu já peguei muitas vezes vinho, misturei com água e transformei aquilo como se fosse um refresco para beber, porque eu não gostava de vinho, principalmente vinho rascante. Sabe o que é vinho rascante?
é um vinho que você bebe e parece que ele sai rasgando mesmo. É um troço mais seco, mais rascante, pronto. Não é como vinho suave, né? Não é como chamado vinho de mesa suave. Ele não é um vinhozinho doce, é um vinho mais seco, um vinho mais rascante. E a gente misturava com água e fazia um refresco, porque quase sempre, final de ano, lá meus familiares, tinha lá, comprava-se aquela botija grande de 5 litros de vinho. E aí bebiam aquilo, depois sobrava aquela quantidade enorme, a gente ficava um tempão bebendo, era o suco de uva que a gente bebia, feito daquele vinho. Fato é que o vinho naquele tempo era isso. Tanto era o suco da uva já fermentado, que é o vinho que você conhece, quanto o que você poderia chamar de refresco, que era o vinho misturado com 3, 4 partes de água, diluindo assim o poder alcoólico, tá bem? Então, vamos parar com essa coisa e não vamos entrar nessa conversa fiada de que Jesus não bebia vinho alcoólico porque era o vinho que se tinha, tá? A Bíblia, ela menciona essas duas condições do vinho, com palavras em hebraico para distinguir uma da outra. Por exemplo, o vinho que Noé bebeu era um vinho puro, era um vinho de alto teor alcoólico. Daí ele ter se embriagado e deu no que deu, você sabe disso. Tá certo? Então, biblicamente, explicitamente, não existe nem no Antigo e nem no Novo Testamento proibição de se beber vinho. Já que vinho é uma bebida alcoólica, vamos levar de forma genérica para bebida alcoólica. Não existe proibição. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele recomenda a Timóteo a que ele beba um cálice de vinho com uma certa frequência para contribuir para o seu bem-estar, tratando de algum problema que ele estivesse vivenciando, talvez algum problema estomacal, algum problema de acidez, provavelmente. Fato é que o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo a que tome um cálice de vinho. Agora, você não vê Paulo dizendo assim, enche a cara, vai que é tua, cai dentro. Não. Aquilo ali é uma recomendação, quase que uma recomendação médica. Devemos lembrar que o apóstolo Paulo, as suas cartas, via de regra, eram escritas e ele tinha um camarada que estava com ele o tempo todo. Quem se lembra quem era? Lucas. E Lucas, ele tinha qual profissão? Ele era médico. Logo, embora o texto não mencione, nós podemos inferir que Paulo estava dando aquela orientação para Timóteo sob a instrução de Lucas. Ou ele simplesmente deu uma instrução mesmo, como qualquer um de nós aqui, sabe que a pessoa está com dor de cabeça e diz para ela, já tomou um Dorflex? Dorflex não, mas tomou a Neosaldina? Né? Tá certo? Está com problema estomacal, você já tomou um chazinho de boldo? Não é isso? Enfim, naquele tempo não teria Neosaldina, né? Seria o boldo. Pois bem, então não existe, ok? Mas vamos ver o que a Bíblia ensina a respeito de bebida alcoólica. Primeiro, há uma distinção que a Bíblia faz entre moderação e embriaguez. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 5, versículo 18. Porque a Bíblia condena reiteradamente o excesso e a embriaguez. Efésios 5,18, pode ler bem forte. Observe que o apóstolo Paulo, aos Efésios, não está proibindo de beber em vinho. Ele está dizendo para não fazer o quê? Não se embriaguem. Irmãos, vamos levar em consideração algumas coisas. Não existia Coca-Cola naquele tempo.
Guaraná, Tang, Taí. Taí é do meu tempo, né? Acho que nem existe mais, né? Convenção, Guaraná Convenção, Fanta laranja, Fanta uva, Fanta limão. Não existia refrigerante naquele tempo. O que existia era o quê? Vinho. O que as pessoas bebiam era o quê? Vinho. E desde criança. O vinho era uma bebida que fazia parte da cultura de todos aqueles povos do Oriente. Mas, sabedor de que o vinho em excesso leva ao desequilíbrio, leva ao excesso e à embriaguez, Paulo não está proibindo os efésios de beber vinho, mas ele está dando a seguinte orientação: não vos embriagueis com vinho. Toma cuidado para não permitir que o vinho tire você da sua razão. Por quê? Se eu perco o controle da minha razão, alguém vai tomar o controle do meu lugar. E quem será? Quem aqui está sozinho? A gente pode ficar sozinho em algum lugar, realmente, sim ou não? Não. Quando você está lá no banheiro, tem mais alguém contigo? Você, o Trono e Roberto Carlos. Quem mais está lá com você? Em qualquer lugar onde a gente estiver, irmãos, sempre terá um agente de Satanás. A palavra de Deus diz: toma cuidado, diabo anda ao teu redor, ele é teu adversário, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que ele pode fazer contra mim e contra você? Influenciar a nossa mente. Já ensinei isso. Ele pode influenciar a nossa mente. Ele pode falar no comprimento de onda que a nossa alma capta. Nós somos energia. Ele é energia. Ele não tem corpo físico, mas tem energia. E ele usa o poder que ele tem para fazer com que a gente pense o que ele quer que a gente pense. Se eu estou em desequilíbrio da minha capacidade racional, das minhas faculdades mentais, se eu estou em desequilíbrio da minha capacidade de uso do meu córtex pré-frontal, porque, irmãos, quando nós estamos envolvidos com qualquer coisa que afeta o nosso emocional, quem vai estar controlando o nosso sistema límbico, chamada assim essa área do cérebro que é relacionada às emoções, às paixões, a luta e fuga. Não será o córtex pré-frontal, essa parte do cérebro que faz a crítica e diz: opa, isso eu posso, mas eu não devo. Não. Se eu estou agora com meu córtex pré-frontal incapacitado para a reflexão e as tomadas de decisões, a minha emoção é o que vai. Só que eu vou estar sob o domínio de uma mente que está pensando fora da minha. E dizendo para mim: faz isso, faz aquilo. Na primeira pessoa do singular. Paulo está dizendo aqui: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do... O que é ser cheio do Espírito? Não é ser possuído pelo Espírito Santo. Peraí, vai falar comigo aqui. O que é ser cheio do Espírito? Ser dirigido, guiado, controlado pelo Espírito Santo. Quando é que eu sou dirigido, guiado e controlado pelo Espírito Santo? É quando eu estou fora de mim ou quando eu estou consciente a respeito de quem eu sou e da realidade? Eu me encho do Espírito Santo quando a palavra de Deus está em mim. Então eu comungo com Ele que habita em mim. Mas se eu estou embriagado, eu não vou ouvir a voz do Espírito Santo. A carne vai falar. E se alguém aqui já ficou embriagado como eu mais de uma vez, sabe muito bem que não tem possibilidade de você ser conduzido pelo Espírito ali. Provérbios capítulo 20, versículo 1, o que diz? Provérbios 21. Pode ler bem forte?
Coloca na linguagem de hoje, por favor. Linguagem de hoje. NTLH. Isso. Pode ler, por favor, agora? Nessa nova versão? Ficou mais fácil de entender, né? Quem bebe demais fica barulhento. O texto não está proibindo ninguém de beber, mas está dizendo que acontece com quem passa do limite. Quem bebe demais fica barulhento. O grande problema, irmãos, é saber qual é o limite. Qual é o limite? Porque quem bebe demais fica barulhento. Tem gente, já viu isso, né? Bêbado é um cara chato, bêbado é um cara fedido, não é verdade? Até o suor da pessoa fede. É horroroso. Né? É barulhento. Se não é aquele barulhento que faz um monte de coisa, é aquele que fica chorando, né? Aquele melancólico. Tem uns que ficam quietinhos, fica lá, mas fica todo moado, fica... De qualquer forma, quem bebe demais fica barulhento, caçoa dos outros, via de regra. Por quê? Porque a pessoa, quando ela sai do equilíbrio, ela perde esse senso moral que o córtex pré-frontal proporciona, ela passa a fazer aquilo que ela não faria quando ela estava nas suas faculdades mentais normais. Ela, na sua faculdade mental, ela é acanhada. Ela se trava, ela se impede. Ela bêbada, não. Ela não tem mais aquelas travas. Então, ela larga o burro solto na campina. Mas veja o que diz Gálatas 5, 19 até 21. Gálatas 5, 19 a 21. Não, pode ser na área que você estava usando antes. Isso, RA. Vamos lá? Ora. Opa! Tem uma coisa aqui que me chamou demais a atenção, não sei se você. Ele diz ali que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E que tais coisas praticam? Dentre elas, bebedice. O que é bebedice? Beber e ficar bêbado. Alcoolizado. Está dizendo que o alcoólatra não herdará o reino de Deus, assim como o invejoso, o glutão, o ladrão, e por aí vai. Ele diz ali, não vai herdar o reino de Deus. Isso é grave o suficiente para eu pegar e, peraí, pezinho atrás. Gosto muito de vinho, mas, parei aqui. Gosto muito de uma cervejinha geladinha, um chopinho, com um pedacinho, um torresminho, parei por aqui. Por quê? Porque eu posso ficar sem isso, mas eu não posso ficar sem o céu. Eu posso ficar sem isso, mas eu não posso perder a minha herança. Não vão herdar o reino de Deus. Na verdade, não se perde a herança. Mostra-se que nunca a teve. Porque aquele que morreu para o mundo e nasceu de novo para ser uma nova criatura em Cristo, não tem o desejo de pecar. O pecado na vida do crente é o quê? Tem que ser um acidente. Se é uma coisa que eu fico querendo, uma coisa que eu fico sonhando, uma coisa que eu fico ali planejando,
Será que eu nasci de novo? Sou uma nova criatura? Porque ser tentado até Jesus foi, ou não? Até Jesus foi tentado. Eu ser tentado é uma coisa. Agora eu ficar desejando, sonhando, não, mas volta e meia eu volto naquela situação, resolvido, acabou, não serve para mim, ponto, definido, isso não se fala mais, para mim esse assunto fechado. O pecado, irmãos, reside no descontrole, no vício e nas consequências da embriaguez. Beber bebida alcoólica por si só não é pecado. O vinho, ele aparece em diversos contextos bíblicos de forma neutra ou positiva, como símbolo de celebração, como lá em Salmo 104, verso 15. Abra, por favor. O que diz Salmo 104, verso 15? Pode ler? Volta ao 14 para a gente pegar o contexto. O que diz? Fazes crescer. Irmãos, quem aqui precisa de Coca-Cola para viver? Quem aqui precisa de café para viver? Quem aqui precisa de leite para viver, tirando o bebezinho? Quem aqui precisa de leite para viver? Ninguém, nenhum de nós. Tá certo? Da mesma forma que a gente não precisa de vinho para viver. Mas essas coisas alegram o coração da gente, sim ou não? Você pode imaginar a festa de crente sem refrigerante? Ou então sem refresco? É ou não é? Alegra o coração da gente, não é verdade? Por isso ele está dizendo ali que Deus deu da terra os recursos, dentre eles o vinho que alegra o coração do homem. Então, o vinho, ele é algo bom. Você pode dizer depois de mim, vinho é algo bom. A Bíblia está dizendo que é ruim? Não, o vinho é algo bom. O que então é ruim do vinho? É quando ele conduz à embriaguez. É quando ele conduz. É o vinho que conduz à embriaguez? Hã? O que é ou quem é que conduz à embriaguez? É o diabo? Quem é que conduz à embriaguez? É a pessoa. É quem faz o uso dele. Lá em João capítulo 2, versículo de 1 a 11, nós vamos encontrar Jesus na Santa Ceia. Perdão, lá no milagre de Caná. É uma festa. É uma festa de casamento. E diz que o vinho acabou. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Aí você já foi para o final, né? É de 1 a 11. João 2, de 1 a 11. Valeu. 3 dias depois houve o casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, acabou o vinho. Não está dizendo aí que o povo estava, já acabou o vinho, o pessoal já estava sorto. Acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Coloca na NTLH aí, vamos ver quanto é 3 metretas. Olha lá, e cada um cabia entre 80 e 120 litros. Amigo, 6 potes, 6 vezes 8, são 480 litros no mínimo. Né? Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes na sua cerimônia de purificação.
Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes, e eles encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa, e eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, já passaram um pouquinho de topa, serve o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Que vinho era esse? Era vinho. E vinho da melhor qualidade. Vinho do bom. Nem o vinho do Porto era um vinho tão bom quanto esse que Jesus transformou da água. E veja que a quantidade não era pouca. Se considerar a medida por menor, de 480 litros de vinho. Você pode imaginar, era uma festa de casamento, devia ter gente à beça, para ele encher as 6, coisa beça. Então, ali naquele milagre de Caná, Jesus transforma a água em vinho. Se fosse pecado, Jesus teria transformado a água em vinho? Não. E também, além de ser usado em festas, em festividades, em celebração, também uso medicinal, como eu falei. Abra lá 1 Timóteo capítulo 5, 23, na RA. 1 Timóteo 5, 23. Desembarque espada 1, 2. 5, 23. Pode ler bem forte? Vamos lá? Já. Não, continue. Vamos de novo, que eu induzi você a erro, né? Ela me induziu a erro, eu induzi você. Vamos lá. Não. Veja que Paulo está instruindo Timóteo a beber vinho. Mas ele está falando que é para beber como? Como? Um pouco. Um pouco de vinho. O que é um pouco, irmão? Para um pode ser 1 litro, para outro pode ser um copo. Será que é isso? Não. Um pouco é um pouco. É o suficiente para proporcionar o bem-estar fisiológico por causa do problema que Timóteo frequentemente enfrentava como enfermidade no estômago. Era para ser algo medicinal. Eu cresci vendo meu avô, pai do meu pai, que era membro da Igreja Batista Central de Italva. Vovô, e só ele, todo dia no almoço, ele destampava, ele abria uma garrafa de cerveja geladinha, colocava um copo e ele tomava aquele copo de cerveja com a alimentação dele no almoço. À noite, ele ia tomar o outro copo de cerveja. Vovô não tomava mais. Se sobrasse, ele não bebia mais do que aquilo. E ele o fez a vida toda, desde que eu me entendi por gente. Por que vovô fazia isso? Porque isso lhe foi recomendado por um médico. Vovô tinha problema de pressão alta. Então, quando ele descobriu esse problema, o médico recomendou 2 coisas: corta o sal da sua alimentação e passe a beber um copo de cerveja todo dia. No almoço e na janta. Naquele tempo, não existia o Adalate. Quem é que sabe o que é Adalate? Sabe? Rosana, que outra medicação igual a Adalate, que é mais conhecida? Inalapril não, é? Como é que é o nome? É Inalapril? Inalapril, Captopril, alguém sabe o que é isso? Esses pril da vida? Qual o propósito dessa medicação? Levar a pessoa a urinar. Ela ajuda a pessoa a urinar. Por quê? Porque quando a pessoa urina, significa que o líquido, a água que está no corpo dela, passou pelo rim que filtrou e está mandando as toxinas fora, entre elas o excesso de sal que tem no sangue. Está entendendo isso? Naquele tempo,
O que o médico receitou para contribuir com isso era o copo de cerveja, porque quem bebe cerveja, se alguém aqui já bebeu cerveja, sabe, cerveja faz o cara fazer muito xixi. Então, a comida de vovô era sem sal. A vovó fazia a comida dele totalmente diferente da nossa. Tinha as panelinhas que eram específicas só para... Vovó fazia angu. Eu tinha uma curiosidade incrível, porque vovô comia angu no almoço, angu na janta, não importasse o que fosse a comida dele, tinha que ter angu. E eu sabia que o angu dele era feito diferente assim como a comida. E um dia, com curiosidade, eu fui lá no pratinho dele, que ele já tinha cortado o pedaço do angu, falei assim, ninguém vai perceber, não vai sentir falta. Eu peguei com a colher e coloquei na boca. Irmão, coisa horrível. Angu sem sal, acho que nem cachorro come. Que troço horrível comida sem sal. Então vovô comia comida toda sem sal e aquele copo de cerveja. Nunca eu vi o meu avô embriagado. Pelo contrário, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui passar férias na casa dele, na praia. E aí eu colei com um primo meu, que era 6 anos mais velho, e era de Minas, e gostava de uma rama. E ele só bebia pinga, ele e o irmão dele. Pinga, 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 pinga. E era carnaval, e ele me levou para tudo quanto era baile de carnaval. Naquela noite, eu comecei a beber com ele para más conversações corrompem os bons costumes. Eu me sentindo o cara que eu estava com ele, que era já adulto, eu com 15, ele com 21, e me sentindo um adulto, ele com carro, me deixava dirigir o carro dele, aquela coisa toda na praia, né? Estrada de chão, lugar meio desértico. Pois bem, todo salão de baile que a gente ia, pinga para mim e para ele. Até que chegamos num lugar e alguém ofereceu vinho. Para quem já estava para lá de Marrakech tomando pinga, eu bebi vinho também. Eu misturei aquele negócio todo, irmãos. Eu sei que no final das contas ele estava pior do que eu, um estava levando o outro para casa, eu deixei ele em casa primeiro, que eu achei que eu estava melhor do que ele. E eu já cheguei um pouco mais cedo que todo mundo, a gente entrava sempre pela porta dos fundos, na cozinha, e era a cozinha, o banheiro, e o outro cômodo era uma sala grande que tinha geladeira e tal, porque na casa de vovô, em época de praia, tinha umas 30 pessoas na casa dele. Então era todo mundo amontoado. Mas naquele cômodo ali, quem chegava primeiro, pegava boa. E eu cheguei primeiro, então, na cama do vovô, estava lá, do lado, naquela parede lá, nesse canto, a geladeira e do lado de cá, a cama para eu dormir, uma cama de solteiro. Então eu cheguei e já deitei na cama. Irmãos, foi eu deitar e o Raul me chamou e eu levantei correndo para atender, colocando tudo para fora. Uau! Meu avô acordou e sentiu aquele cheiro do inferno, porque aquilo é o cheiro do inferno, irmão. Vômito misturado com cachaça e vinho, um troço desgraçado. Eu botei tudo para fora. O vovô só não disse que o meu cabelo era lindo, porque o resto, eu não tive filho para me dar neto para fazer essa vergonha, para ser um cachaceiro e vir para dentro da minha casa e trazer a sujeira dele para cá. Irmãos, que vergonha. Eu fiquei 10 anos sem voltar naquela casa de praia do meu avô. Por vergonha. Por vergonha. Não continues a beber somente água, beba um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Beber não é pecado. Pecado é você ir além daquilo que você deveria. A pergunta que tem que ser respondida é: qual é o limite para você? Qual é o limite? O vinho normalmente ele era misturado com água para abrandar o seu teor alcoólico, como eu já mencionei. Mas o apóstolo Paulo orienta que a liberdade cristã ela deve ser equilibrada pelo amor ao próximo. Se o consumo levar outro irmão a tropeçar ou comprometer o testemunho cristão na comunidade, a recomendação do apóstolo Paulo é a abstenção. Não beba mais. Não beba vinho. Veja o que, ou não beba bebida alcoólica. Veja o que diz Romanos capítulo 14, versículo 21.
Romanos 14, 21. Pode ler bem forte. Ele diz, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Você já pensou? Tem um irmão que se converteu e ele tinha problema com alcoolismo. Aí eu vou fazer uma festa e na festa vai ter vinho, vai ter cerveja, cachaça. É pior porque o teor de álcool ali é quase que só álcool, né? Mas vai ter lá cerveja, vai ter vinho. O que eu vou provocar com esse irmão? Será que ele vai se escandalizar? Será que eu não vou dar a ele a oportunidade dele cair numa fraqueza? Porque, irmãos, uma vez o vício estabelecido no cérebro, porque vício não é no intestino, no fígado, no baço, no rim, é no cérebro. Isso se torna algo terrível para a pessoa enfrentar, vencer. E dizem os cientistas, os médicos, os psicólogos, que a pessoa, uma vez se torna adicta, ou seja, viciada, seja o vício qual for, ela nunca será liberta daquilo para sempre. Por isso que o IAA, o AA, Alcoólicos Anônimos, né? E o Naranon, o Narcóticos Anônimos, eles têm como um mote que a pessoa diga sempre, limpo só por hoje. Só por hoje. Por quê? Porque se eu confiar que eu estou limpo de vez, amanhã eu baixo a guarda e vou cair. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, não faça qualquer coisa com que teu irmão venha a tropeçar. Mas ele nunca bebeu. Aí está indo numa festa que tem bebida, já que a Bíblia não proíbe, está aqui à minha disposição, eu vou beber. E aí, por causa da influência de relacionamento, ele tem uma resistência que é diferente da minha. Se ele beber um copo, 2 copos para ele, está tudo bem. Eu, meio copo, já estou ficando meio perdendo o centro da gravidade. Mas aí, incentivado ou motivado pelo fato que ele também está bebendo, ele já bebeu um copo, eu bebi meio, mas aí eu resolvi, botei mais um pouquinho, daqui a pouco, o que está acontecendo comigo? Estou eu bêbado. O que eu fiz com o meu irmão? Estou levando ele a tropeçar. Então, não é só o limite meu, eu tenho que pensar no limite seu também. Eu não sei qual é o seu limite. Agora, observa uma coisa que é uma realidade. Qual é o papo que a gente sempre ouve por aí? Ontem eu bebi todas. É como se fosse, fala aí, você que é fã pingoso. É como se fosse um certificado, uma coisa de macheza. E não é só, hoje em dia não é só homem, mulher também. Infelizmente. A coisa hoje está esparramada. Antes era só homem. Hoje em dia é homem e mulher. Né? Ontem foi só de Heineken. Como se isso fosse algo assim para a pessoa se sentir a demanche. Eu imagino, porque eu não sei mesmo. Essa Heineken deve ser a mais cara, senão é mais cara? Está sabendo muito. É a mais cara, então a pessoa vai e fala, né? Depois de conversa, você passa o feeling. A mais cara, então a pessoa, né, se sente aí assim, né, porque foi só Heineken, agora é só Heineken. Como se isso fosse uma coisa para se orgulhar. Veja onde o negócio leva. Né? Então, Paulo, ele nos dá como orientação, a recomendação de nos abster, abrir mão. A sobriedade e o domínio próprio, diz Paulo,
são frutos do Espírito. Vamos ver isso em Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem bebe além da conta perde domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas se a pessoa bebe, fatalmente ela vai em algum momento perder o domínio próprio. Veja o que diz 1 Coríntios 10, 23, 24. Acho que já lemos, mas vamos de novo. Já lemos? Não. 1 Coríntios 10, 23, 24. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse. Meu irmão, por que é que eu vou beber na sua frente? Ah, isso é hipocrisia. Quer dizer que escondido pode. Não é uma questão de ser escondido. É de não permitir escândalo. Eu não sei qual é o seu histórico com relação à bebida. Eu não sei se algum dia você já bebeu, se você nunca bebeu, aí de repente vai começar a beber porque você me viu bebendo. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Pastor, tem pecado tomar um cálice de champanhe, espumante? É pecado, irmão? Depende. O quanto disso você está bebendo? Qual o propósito pelo qual você está bebendo? O quanto você está bebendo? Então, a sobriedade e o domínio próprio são frutos do Espírito. Mas veja ainda o que diz Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro. 1 Pedro 5, 8. O que diz? Para estar sóbrio, eu não posso estar bêbado. Para estar sóbrio, eu não posso ter passado do limite. Sede sóbrios e vigilantes. O que mais? Irmãos, o cristão é chamado a não ser dominado por substância nenhuma. 1 Coríntios 6,12. Não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Beber cerveja, por que a Bíblia não fala em cerveja? Porque não era uma bebida daquela região. Aquela região era vinho. Se estivesse lá nos países nórdicos, não se falava em vinho, falaria em cerveja. Mas está se falando de Canaã, terra prometida, Israel, a terra dos apóstolos, da igreja primitiva. Então, beber cerveja, beber vinho, beber conhaque, beber... como é que é o nome daquilo? Batida, licor, uísque. Aí você está querendo beber cachaça, né? Já é bebida destilada, não é nem bebida fermentada, isso é um troço que é alcoólico mesmo. Isso em champanhe, espumante, isso em si não é caracterizado como pecado na Bíblia. A Bíblia não diz que é pecado. Ponto, irmãos. Ponto. Não é pecado. Mas cabe ao cristão avaliar sua consciência, a capacidade de manter a sobriedade absoluta, a saúde, o ambiente e o impacto da sua conduta sobre os outros. Deixa eu te perguntar. Historicamente, tradicionalmente, o crente bebe? Não. Todo mundo sabe que o crente é sempre assim, eu nunca quis ser crente, porque crente não pode beber, crente não pode dançar, não é isso? É ou não é? Crente pode beber, irmão? Sim ou não? Crente pode beber, sim ou não? Pode. Crente pode beber. Mas tradicionalmente, historicamente,
Como é que as pessoas que não são de Jesus, que não têm aliança com o Senhor, que não são cristãs, cristãs evangélicas, porque o cristão católico ele derrama, né? É ou não é? Fuma, bebe. Os cristãos evangélicos que eu estou falando. Histórica e tradicionalmente, os cristãos evangélicos são conhecidos pelas pessoas não cristãs evangélicas como aqueles que não bebem e ponto. Eu pergunto para você. Aí você quer dar uma de crente descolado, que olha, na minha igreja não é bem assim. Aí você bebe na frente dos outros. A sua liberdade não pode ser motivo para escândalo. É isso que a palavra de Deus diz pelo apóstolo Paulo. Não useis da vossa liberdade para ser escândalo para ninguém. Aí você tem uma garrafa de vinho lá na sua geladeira. Aí você está com uma visita não crente, ou é um crente que na igreja dele não bebe, é proibido lá. Aí você querendo deixar a pessoa muito à vontade, fala para ela assim, não, pode pegar água na geladeira. E ela abre a porta da geladeira, o que ela encontra? Aí vê lá o quê? Ou então é o seu filho que é criança, ainda não tem maturidade suficiente para saber o certo do errado, mas está vendo que papai e mamãe bebe vinho, bebe licor, tem um whiskyzinho lá, guardado lá num barzinho que eles têm lá. O que essa criança vai crescer sabendo? Você dizendo, isso não é para criança não, hein? Falou que não é para criança não, aguçou o quê? A curiosidade, meu irmão. A gente cresceu muito pobre lá em casa, quando a gente veio do interior para cá. Então, o que mamãe fazia? Ela morava num apartamento pequenininho, irmão, era um ovo. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, mas pequenininho, só tinha porta na sala e no banheiro, na porta do banheiro. Os quartos nem porta tinham. E aí mamãe fazia as compras, e quando mamãe fazia as compras, tinha coisas que mamãe escondia. Porque se mamãe não escondesse, a gente detonava em 5 minutos. Imagina, às vezes mamãe comprava aquela latinha com leite condensado, leite moça. Meu irmão, ela escondia aquilo. Querido, quando mamãe chegava com as compras, a gente sabia que ela tinha feito compra. E ela fazia sempre quando na época a gente estava na escola, porque era para dar tempo dela esconder as coisas que ela queria esconder. Companheiro, eu e a minha irmã, a gente revirava. Mamãe pegava e ia para Copacabana para pegar costura. A gente sabia que ela ia passar o dia. Companheiro, a gente revirava a casa de cabeça para baixo, não tinha canto. Só faltava puxar para ver se estava dentro do ralo. Até a gente encontrar. Uma vez, eu encontrei sozinho. Porque eu estudava de manhã, minha irmã estudava à tarde. E aí eu encontrei uma embalagenzinha daquele caro, é tipo um mel, sabe aquele mel sintético? De marca, a marca era Caro, não sei se ainda existe essa marca. Existe? E a gente comprava pão na padaria e era aquela bisnaga, lembra da bisnaga? Hoje nem vende mais bisnaga, né? Era bisnagão. Eu sei que eu peguei as moedinhas que eu tinha de vender pipa, de vender latinha que eu amassava na rua. Catei muita latinha, amassei, vendendo ferro velho. Fui na padaria e comprei uma bisnaga. Minha irmã, eu descobri aquele vidro de Caro. Companheiro, eu peguei o vidro de Caro e eu fiz assim, ó, na bisnaga. Eu comi uma bisnaga inteira com Caro e café. Era tão idiota que eu peguei o vidro e escondi de volta. Só que, claro que mamãe ia ver. Quem é que tomou isso aqui? E aí, meu irmão, quem foi que tomou? Quem é que usou? Depois fica para resolver. Eu sei que no dia seguinte, amigo, quando eu fui para a escola, isso foi à tarde. No dia seguinte, de manhã cedo, eu fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, estava tudo assim, ó, girando. Eu tive um pico de glicemia, foi altíssimo, que eu passei mal, rodava tudo. E tiveram que chamar minha mãe para me pegar lá na escola, porque eu não dava conta de eu sair sozinho. E a mamãe me levou para casa, eu botei tudo para fora, aí foi aquela coisa. Tá vendo? É o pecado. Mamãe não precisa dizer, menino, mas o que foi que aconteceu? Mamãe, eu já sei. O pecado acusa, né, irmão?
Eu já sei o que foi, mamãe, me perdoa, o que foi? É que eu descobri o vidro de cara e eu comi quase tudo no Bisnaga ontem. Papai estava viajando, papai trabalhava, era caminhoneiro, tinha uns dias, para mais semanas já que papai estava fora. Aí, 1974 isso, Copa do Brasil, ia jogar Brasil e Alemanha, irmão. Eu estou na sala sentado, não queria comer nada, só queria beber água, né? Porque é que nem beber bebida alcoólica, né? Você tem um pico de glicemia, você quer muita água beber, né? Aí a porta bate, minha irmã vai abrir a porta, quando abre a porta é papai, cheguei! Aí chega o papai com um saco de bala soft. Quem lembra de bala soft? Irmão, bala soft era a perdição de tudo quando era criança. Eu olhei aquilo, vi aquele pack de bala soft, aquele negócio chega revirou tudo aqui. Né? Tudo que eu não queria era nada doce, só queria coisa salgada, você imagina. Então, entenda isso. Beber bebida alcoólica, a Bíblia diz que é pecado, mas cabe ao cristão avaliar sua consciência, a capacidade de manter a sobriedade absoluta, a saúde, o ambiente e o impacto da sua conduta sobre os outros. Não vai se expor e nem vai expor a começar dos da sua casa. A sua casa tem alguém que não é crente. Aí você chega e diz, comprei aqui uma cerveja, mas o pastor me mostrou na Bíblia que não, a Bíblia não diz que é pecado, é só com moderação. Então, a partir de hoje eu vou tomar uma cervejinha. A partir de hoje, irmão, é o começo do fim. Se você nunca bebeu, não vai entrar numa para experimentar. Você vai gostar. Se bem que cerveja, quem começa não gosta a primeira vez. É igual cigarro. Eu lembro quando eu dei uma tragada, porque no começo eu só colocava e fazia fumaça. Até o dia que, estimulado pelos colegas, mas ele não traga. Aí eu fui dar uma tragada. Eu tinha maior medo de tragar. Para quê? Aquele troço desceu queimando. E aquele troço saiu e eu tossindo. E aquela ânsia de vômito. Foi assim com alguém aqui que começou a fumar? Alguém aqui já fumou? Vamos lá, irmão. Olha o inferno, hein? Lugar de mentiroso. Alguém aqui, além de mim, já fumou? Como é que foi a primeira tragada, irmã? Horrível, né? Mas depois, por causa do relacionamento, da amizade, vai induzindo, a gente vai fumando. Daqui a pouco aquilo, o corpo se acostuma. A cerveja não é muito diferente. Porque se a cerveja... Aí eu não vou ficar aqui dizendo, porque senão daqui a pouco eu agosto. Mas vou te dar um conselho. Nunca bebeu? Você pode morrer sem isso, porque você não precisa disso. Você viveu até aqui sem beber cerveja, vinho, o que quer que seja. Não vá pela curiosidade. A curiosidade matou o gato. Todo mundo começa dizendo assim, isso aí, porque o quê? Isso é coisa para fraco. Isso é coisa para gente que é de cabeça fraca. Eu não, vou beber socialmente, vou beber só um pouquinho. Isso não tem pecado, já sei que não é pecado, mas tudo começa assim. Tudo começa assim. Quem vai dizer se você ali na frente, daquele pouquinho não vai para mais um pouquinho, que vai para mais um pouquinho, para mais um pouquinho. Sobretudo, guarda isso, sobretudo que nós somos seres humanos sujeitos às emoções. E uma das coisas que mais carreia a pessoa para a bebida é tristeza. Porque quando nós lemos ali o Salmo, dizendo o vinho para a alegria, a bebida traz essa sensação de alegria, porque tira a capacidade da gente de focar nos problemas. Tira a nossa capacidade do senso crítico e racional e nos deixa à mercê das nossas emoções. E aí a pessoa que vai beber, porque ela está emocionalmente abalada, afetada, triste, ela vai fazer isso para fugir da realidade.
Quando ela faz isso para fugir da realidade, ela já deu o braço para o demônio, para andar de braço dado com ele e a bagunça ser feita. Não entra nessa. Deixa eu dizer para você, irmã, eu gosto muito de cerveja. Eu gosto muito de vinho. Gosto mesmo. Eu bebia Contrô. Alguém sabe o que é Contrô? Só aqueles que sabem. Levanta a mão aí, irmão. Olha o inferno, hein? Aí, tá vendo? Sempre aparece. É só eu pegar pesado que aparece. Eu gosto muito de Contrô. Contrô é uma bebida fermentada que tem casca de laranja com base. Delicioso. Eu bebia Contrô com café. Muito gostoso. Mas eu cortei toda e qualquer bebida alcoólica da minha vida. Toda e qualquer. Por quê? Porque eu sou pastor? Não. Porque lá no passado eu não fui alcoólatra, nunca fui. Mas por muitas vezes eu me permiti exceder aquilo que a bebida pode proporcionar. Eu sei onde isso pode levar. E sei que para me tornar alcoólatra, basta eu perder o equilíbrio, basta eu perder a razão. Eu sou capaz de beber com moderação? Sou. Mas eu posso viver sem isso. E a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu sou pastor, mas se eu não fosse, antes eu não era. Antes eu era um crente mesmo de igreja. Não tinha o título nem a posição. Eu já tinha essa postura. Por quê? Porque eu não serei motivo de escândalo para ninguém. Eu estou dizendo que você está proibido de beber? Eu estou dizendo que a Bíblia diz que é pecado? Eu não vou colocar na Bíblia palavras que a Bíblia não tem. Não é pecado a bebida, a menos que ela seja usada de forma errada. Como a Bíblia aqui claramente nos instruiu. Ficou claro isso? Por que que eu decidi não beber bebida alcoólica? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Por mais fraquinha que seja. Porque eu não quero ser motivo de tropeço para ninguém com meu testemunho. Eu não quero que as minhas filhas me vejam bebendo socialmente, como eu via meu avô. Ele bebia, mas na minha casa não tinha bebida. Meu pai não bebia, minha mãe não bebia, e nos ensinava, aqui em casa não entra bebida alcoólica. Por quê? Porque Deus não se agrada. Eu aprendi assim. Sabe aquela coisa? Crente não bebe porque é pecado. A Bíblia não diz que crente não bebe porque é pecado. Crente não bebe para tornar isso pecado. Então, se você quer beber uma cerveja, você quer beber um vinho, isso é você, sua consciência e Deus. Desde que você não dê um mau exemplo, um mau testemunho para ser disciplinado, porque a palavra de Deus manda que uma vez você sendo membro do corpo de Cristo, você andando desordenadamente, você seja disciplinado por isso. É entre você e Deus e o diabo. Então, o que a Bíblia espera, o que Deus espera? E essa é a pergunta que a gente deve fazer, né? O que o Senhor gostaria que eu fizesse? Ou ainda, beber essa bebida vai glorificar Deus? Eu posso, mas me convém? Eu posso, mas vai me edificar? Eu posso, vou experimentar uma coisa que é prazerosa, mas isso vai trazer o que de bom para mim? Só pela curiosidade? Porque um dia eu bebi, gostava daquilo, e agora eu sou um crente, nova criatura. Estou com saudade de coisa do tempo que eu vivia na carne. Isso não me convém. Se eu estou com saudade de coisas de quando eu não era crente, irmão, isso não me convém. Isso não me convém. Se é uma coisa que eu quero experimentar,
Aí eu te dou um conselho. Experimenta não. Você pode gostar e depois isso vir a ser um problema. Não torne aquilo que você pode ser uma pedra de tropeço, nem para a sua vida, nem para a vida de terceiros. Eu posso viver sem bebida alcoólica? Posso. Se o médico receitasse para mim, como receitou para o meu avô, pode estar certo que eu ia fazer. Porque o médico nunca iria receitar algo que viesse me trazer malefício. Meu avô tomava aquele copo com o almoço e um copo com a janta. Acabou. O que sobrava ficava na garrafa para o dia seguinte. E ninguém mexia. Porque todo mundo tinha um temor tremendo, um respeito tremendo do meu avô. Eu nunca vi um tio meu beber. Uma tia minha beber. Nenhum deles. Porque meu avô bebia aquela... Porque todos sabiam qual era o motivo pelo qual ele bebia aquele copo de cerveja. Ficou claro, irmãos? Ficou? Então, agora você vai para uma festa, chega lá, um aniversário, um casamento, estão servindo lá a cerveja, o vinho, o conhaque, a champanhe, o que é que seja, e você passou por aqui hoje, ou você participou, assistiu o vídeo, e o pastor dizendo, respondendo à luz da palavra de Deus, a Bíblia não proíbe beber. Então, beleza, passa o garçom e você pega lá a taça de chopp e você vai beber. Que exemplo você estará dando naquele ambiente? As pessoas estarão olhando para você como sal e luz, ou você será apenas mais um como todos os demais, que não faz diferença alguma? Porque naquele lugar, todos que estarão lá beberão comedidamente, sem permitir que o vinho, a cerveja, que o conhaque, o que é que seja, passe do limite. Eu posso ficar sem isso? O que é que Deus esperaria que eu fizesse aqui? O que é que o Senhor se sentiria honrado como postura minha? Eu beber e não me embriagar, e todo mundo vê que eu bebi só aquele, mas ainda assim eu posso estar levando alguém ao escândalo. Aí, não, da sua igreja eu quero ser membro. Onde é que é a sua igreja? Cara, esse negócio de que crente não bebe, mas na sua lá pode, né? Eu ainda vou me submeter a esse tipo de escárnio. Então, que a sua consciência te guie à luz da direção que você venha ter com o Espírito Santo. Amém?